Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, ao comércio multilateral brasileiro. Na aula passada, eu havia abordado exatamente as relações comerciais, findamos com as relações comerciais estadunidenses. Hoje nós iremos falar das relações comerciais do Brasil com a Índia. A Índia, nós sabemos que é um país bastante populoso, e é um país emergente. Inclusive, acena aí para ser, daqui a umas décadas, uma das maiores economias mundiais. Inicialmente, nós temos que enfatizar que a Índia ela já participa de alguns grupos, ao qual o Brasil também faz parte. Entre esses grupos nós sabemos do BRICS, inclusive o BRICS é sucesso absoluto, as relações comerciais realmente elas se estreitam, e quando eu destaquei que a Índia ela é um país populoso, nós vamos ter que lembrar na perspectiva de mercado consumidor. Então, a Índia também faz parte do G20, e falando de Brasil, especificamente Índia, nós vamos ter o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul, que é o IBAS. Então, é importante a gente trazer essas informações para o contexto do comércio multilateral, para que a gente compreenda melhor. Só para vocês terem ideia, a Índia era o sétimo principal parceiro comercial do Brasil, certo? E o sexto principal destino de exportações das exportações brasileiras. Então a gente já começa aqui a observar a importância da Índia para a balança comercial brasileira. Por que, Germana, para a balança comercial brasileira? Porque nós sabemos que a balança comercial brasileira, o que vai equilibrar ela é exatamente a questão dos commodities. Mas nós vamos observar também que, diferente do gráfico que nós vimos anteriormente, certo, dos Estados Unidos e da China, nós vamos conseguir comercializar para a Índia produtos semi-manufaturados, certo? E apenas a questão dos óleos brutos e de petróleo que vai se enquadrar em produtos básicos, mas os demais produtos irão ser produtos semi-manufaturados. Outra coisa também que nós devemos destacar é o quantitativo, em termos de capital movimentado, por essa relação comercial Índia-Brasil, Brasil e Índia. Então, aqui ele enfatiza que mesmo com a queda de 16% das exportações brasileiras para a Índia em 2017 e 2018, no último ano o Brasil exportou 3,91 bilhões e importou 3,66 bilhões. Ou seja, aqui nós temos um saldo positivo, diferentemente da análise que a gente fez quando nós vimos a relação comercial Brasil e Estados Unidos, que aí a gente tem uma balança comercial deficitária, ou seja, nós importamos mais do que exportamos. Aqui na Índia, com a Índia, a gente tem aí uma balança comercial bem equilibrada, ou seja, não existe grandes vantagens. Assim como também com o comércio lá dos Estados Unidos, também não vão existir grandes vantagens se a gente for analisar apenas na perspectiva numérica. Mas se a gente for analisar na perspectiva de valor atrelado às mercadorias, aí sim os Estados Unidos irão ter grandes vantagens. E eu já expliquei isso em aulas anteriores, na parte 1 e na parte 2, nós não vamos nos deter muito para a gente conseguir explanar o restante do capítulo. Então, como eu havia falado para vocês, nós vamos ter aqui óleos brutos de petróleo, compondo aqui a pauta das exportações brasileiras. Nós vamos ter os produtos semi-manufaturados, entre eles o açúcar de cana, entre eles o óleo de soja, e aqui todos ele vai colocar brutos, ouro sem uso monetário, e demais produtos semi-manufaturados. E o que o Brasil comprou da Índia em 2018? Olha só, pessoal, se a gente for observar, até a Índia ela consegue, de certa forma, atrelar maiores valores aos seus produtos,
como por exemplo, a gente vai comprar, né, da Índia medicamentos para medicina humana e veterinária. A gente vai comprar pesticidas. Nós vamos comprar fios de fibras têxteis, né? Nós vamos comprar compostos químicos e vão ter diversos outros produtos. Então, quando a gente observa aqui, né, nós compramos produtos manufaturados. Germana, professora, teria como a gente produzir esses produtos manufaturados? Sem dúvidas, né? Nós temos matérias-primas, o que falta é a gente investir mais em pesquisa, né, para a gente poder dinamizar. Na realidade, a questão do comércio brasileiro, né, na perspectiva multilateral, na perspectiva de comércio internacional, ele está voltado apenas para commodities e mais para produtos básicos e produtos semi-manufaturados. Isso é um processo que é histórico, né? Desde o início, né, a gente observa que o Brasil ele vai se destacar, né, exatamente por ele ter sido uma colônia de exploração nessa perspectiva. E a gente teria como avançar, né, mas a gente precisa investir bastante em produção científica, né? Precisamos produzir ciências, né? Precisamos pesquisar. E para falar na produção de ciências, de pesquisas, né, vamos falar um pouco das zonas de processamento de exportação. Aí quando a gente fala da zona de processamento de exportação, a gente se lembra lá da China, né, porque as zonas de processamento de exportação, né, a gente vai observar que foi uma política chinesa para se abrir, né, para a economia de mercado. Então, o que a gente pode destacar aqui sobre as zonas de processamento de exportação, o que eu falei para vocês é o exemplo da China, que consolidou seu mercado internacional por meio das zonas econômicas especiais. O Brasil também construiu suas zonas de processamento de exportação. Ele possui atualmente 25 zonas de processamento de exportação autorizadas, sendo 19 delas em implementação efetiva, né? E aqui nós vamos ter o destaque para o nosso estado, né? Nós vamos ter aqui uma no PECEM, contudo apenas as zonas de processamento de exportação estão alfândegas, sendo que tem alfândegas apenas em Senador Guiomard, né, no Acre, e no PECEM, no Ceará. Então, a gente vai observar aqui onde é que está as zonas de processamento de exportação. Aqui, ó, tem as que tem alfândega, né, a do PECEM. Nós vamos ter aqui também, certo, a do Acre, né, e aí a gente vai observar, né, que o Brasil ele vai ter várias, né, e aqui a gente vai observar, né, as localizações das mesmas, certo? Então, iremos falar agora um pouco sobre o Brasil e as suas relações com os principais grupos econômicos. Nós já falamos bastante do Mercosul nas aulas anteriores, mas eu vou frisar apenas algumas partes do texto, inclusive que nós já havíamos elencados. Então, a gente já havia falado que o Mercosul foi criado na década de 90, né? Então, criado há mais de 25 anos. Nós já havíamos também falado, né, e eu estou aqui reforçando que ele é o terceiro maior bloco econômico do planeta, ficando apenas atrás da União Europeia, que todos ficam atrás da União Europeia, né? A União Europeia ela nasce lá na década de 40, e do NAFTA. E aí nós devemos destacar também, né, o que eu já havia colocado a vocês, que o gigante do Mercosul vai ser o Brasil, né? Então, dentro dessa perspectiva, o Brasil tem uma grande responsabilidade com o crescimento econômico da América do Sul, atuando como mediador de conflitos políticos na região. Né? Nós temos que destacar também, certo, que o principal destaque cabe à produção e o comércio de automóveis, especialmente entre Brasil e Argentina. Eu já tinha falado isso para vocês, né, que no Mercosul nós vamos ter as duas maiores economias, né, e os dois países mais industrializados, que vão ser Brasil e Argentina, e existe aí uma discrepância, né, entre Brasil e Argentina, ou seja, o Brasil ele vai se destacar, né, vai ser realmente o verdadeiro gigante. Então, o que a gente também reforça, né, a questão dos desafios do Mercosul, que eu já tinha colocado alguns para vocês,
né? E agora nós iremos elencar outros desafios. Sobre os desafios, eu já havia colocado para vocês a questão das grandes desigualdades econômicas, né? E também das grandes desigualdades sociais existentes entre os países que compõem o Mercosul. Mas nós vamos elencar outros desafios, né? Inclusive, o livro de vocês traz aqui que os principais impasses eles são internos, que ocorrem dentro do próprio bloco. E aqui ele vai citar exemplos, né? Ele cita o exemplo do Paraguai e da Venezuela, que passaram por suspensão temporária, né? Por suspensão, né? Temporária para o Paraguai e definitiva para a Venezuela. Por conta de quê, pessoal? Porque para estar nesses blocos econômicos é preciso existir um regime democrático. Então as eleições venezuelanas elas foram questionadas, né? Olha só, da Venezuela, né, visto que a legitimidade do regime político foi alvo de controvérsias, né? A Venezuela sofreu um golpe de Estado, né? E aí, quando sofre um golpe de Estado, se deixa de ter um regime democrático, né, e se passa a ter um regime ditatorial. Então aí houve a suspensão da Venezuela, que por sua vez, em 2016, eu vou ler aqui na íntegra, né? Com a suspensão da Venezuela, a sua vez na presidência do bloco, que seria, né, em 2016, foi exercida de forma conjunta pelos 4 fundadores do Mercosul, né? Ou seja, a Venezuela ela é banida, né, vou utilizar esse termo, né, e quando chegou o período dela assumir a presidência do bloco, na realidade, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, certo? Eles presidiram o bloco. E outra coisa também que nós devemos destacar na questão dos desafios do Mercosul é a questão das faltas de rotas diretas para o transporte de mercadoria entre os países do bloco. Ou seja, o que é isso, Amanda? Mas, poxa, dentro da América do Sul e está ali fazendo fronteira, pessoal, mas não se tem rodovias, né? Só para vocês terem ideia, a maioria das mercadorias elas são transportadas ainda pelos oceanos, né? Então aqui a gente vai observar que em vez de conseguir se atrelar um menor espaço de tempo para transporte dessas mercadorias, conseguir também diminuir o valor dessas mercadorias, porque no caso aí baratearia o transporte, a gente vai observar que essas rotas, né, essas faltas de rotas de transporte dificulta, né, o transporte de mercadoria entre os países do bloco. Então eu vou ler na íntegra. A falta de rotas diretas para o transporte de mercadoria entre os países do bloco atrapalha o processo de integração regional, né? E aí ele vai colocar também, certo, que os transportes marítimos, ao que eu havia falado para vocês, porém também enfrentam obstáculos na falta de barreiras de proteção e na falta de acordos multilaterais. O que observa-se é que depois que foi constituído o BRICS, né, o Mercosul ele passou por um declínio. A gente observa que o que se fortalece são as relações comerciais com os países integrantes do BRICS. Muito embora, assim, eu digo que o Mercosul passou por um declínio, mas o Mercosul não deixa de existir e o Mercosul ele tem a sua importância, logicamente, né, para a economia dos países sul-americanos. Mas o BRICS aqui, a gente sabe que ele está em ascensão. Então vamos entender um pouco do BRICS. Inclusive nós também falamos, eu estou aqui só pincelando alguns pontos do texto. E aqui ele coloca que o BRICS é composto por países emergentes, todos nós sabemos, né? São economias emergentes, mas são grandes economias e também países com imensos mercados consumidores. Então ele coloca que o BRICS é composto por países emergentes que alcançaram considerável influência regional, né? E ele vai ainda colocar aqui, que de 7,7%, né, exatamente em 2010, com a crescente integração, é bastante provável que a influência desses países cresçam, visto que houve um salto de participação da economia mundial. Ou seja, a participação desses países na economia mundial em 2010 era 7,7%, certo? E em 2017 fechou com 18%. Ou seja, pessoal, mais de 100% aqui a gente observa, né, que foi a participação. Por isso que eu digo que o BRICS ele está em ascensão. E para a gente fechar o capítulo, né, vamos relatar um pouco,
falar um pouco do comércio exterior e os seus desafios no Brasil. Germana, essa aula está repetitiva, mas é importante que a gente discuta essa temática e também eu aponte onde é que está no texto, né, para que vocês revejam, porque é um assunto que cai em Enem e cai em vestibulares. Né? Então, só para vocês observarem aqui, certo, que o Brasil ele estava em 8º lugar entre as nações que mais taxam produto. Né? Estava, não, e está. Ou seja, aqui a gente está falando do fisco, né? A questão dos impostos. Né? E a gente sabe que nós vivemos num país onde é conhecido mundialmente, né, pela quantidade de impostos que são pagos. E quando se trata, né, de mercadorias internacionais, inclusive eu tinha falado isso na primeira parte da aula, existe também essas taxações de impostos, né? Então, quando ele fala aqui das taxações de produtos. E o que nós temos também que levar em consideração nesse recorte aqui, eu vou fazer um recorte desse texto, certo? Quando ele coloca que o modal brasileiro, né? E quando ele fala de modal, eu estou falando de modal de transporte, ele é predominantemente rodoviário. Ou seja, as mercadorias elas se tornam mais caras. Né? O modal rodoviário ele não é um dos mais baratos. Nós sabemos que os mais baratos vai ser o ferroviário, o hidroviário, certo? Mas o rodoviário vai ser um dos mais caros. E a incipiente infraestrutura dos portos, certo? E das zonas de processamento de exportação trazem custo de transporte que também recai sobre os preços dos produtos, né? Que a gente também já havia elencado esse assunto. E para fechar a aula, certo? Aqui a gente vai colocar, certo? Que alguns teóricos, né, alguns pesquisadores, né, sobre relações exteriores, eles afirmam que é necessário que o Brasil avance na expansão dos acordos bilaterais, né, na redução de impostos e na melhoria de infraestrutura organizacional e viária. Nós temos que, para a gente poder alavancar ainda mais o comércio multilateral, né, e a gente ganhar espaço no comércio internacional, nós temos que passar por essas melhorias, principalmente nos modais de transporte, barateando, né, modais de transporte que possam baratear os preços dos produtos que chegam ao nosso país e que saem do nosso país. E aqui nós temos uma leitura complementar que eu convido a vocês, certo, a lerem em casa, né, que a retaliação dos Estados Unidos à China pode afetar as exportações do Brasil. Né, e o comportamento do atual governo brasileiro também, né, pode afetar, porque a gente tem um governo atual, né, que defende bastante a postura dos Estados Unidos, mas nós vimos durante todo o capítulo, certo, a importância da China, né, no comércio internacional, principalmente envolvendo o Brasil. Ou seja, hoje o principal parceiro comercial brasileiro é a China. Né? Então, se a gente for fazer com que essas relações diplomáticas, né, com que essas relações comerciais elas sejam manchadas, né, por conta de alguns discursos e por conta de decisões errôneas, né, nós podemos prejudicar de forma bastante séria a economia brasileira, né, que já está tão fragilizada, né, mas que tem tudo a crescer. Basta-se ter políticas públicas voltadas para o crescimento, que a partir do momento que a gente tem crescimento de economia, né, nós temos também, se tiver políticas públicas voltadas para o crescimento dessa economia, nós temos também crescimento de emprego. Vale lembrar, Germana, não tem como ter crescimento econômico e esse crescimento econômico não ser atrelado a desenvolvimento social? Tem. E isso nós vivenciamos já ao longo da história do Brasil, lá naquele período que ficou conhecido exatamente como um milagre econômico. Né? Ou seja, os brasileiros eles foram sacrificados, a gente viveu períodos de arroxo salarial, mas a economia brasileira crescia. Né? E a gente começa a vivenciar isso, a gente começa a ver a precarização do trabalho, né? As modificações das leis trabalhistas, né? A reforma das leis trabalhistas, ou seja, nós retrocedemos décadas, pessoal, certo? Em nome exatamente desse crescimento econômico. Mas esse crescimento econômico, o Brasil como país, como Estado, ele tem que ser atrelado, sim, a desenvolvimento social. E nós não podemos ficar de fora desse debate, né? E é minha obrigação, quanto professora de geografia, né, instigar vocês a fazer leituras, né,
e a ter discernimento, né, sobre a história do nosso país, né, e sobre o que ocorre atualmente, certo? Para a gente ter, inclusive, uma perspectiva de futuro, né, ter uma ideia do que vai ocorrer futuramente. Então eu encerro por aqui, tchau e até a próxima.